A Batalha do Somme foi um grande confronto travado durante a Primeira Guerra Mundial, com os exércitos do Império Britânico e da França lutando contra as forças da Alemanha. Ocorreu entre 1º de julho e 18 de novembro de 1916, em ambas as margens superiores do rio Somme, no nordeste da França. O objetivo da ofensiva era romper as linhas de trincheiras alemãs. Acabou sendo uma das maiores batalhas travadas na frente ocidental, com mais de 3 milhões de homens na linha de frente. A estratégia dos aliados para o ano de 1916 foi amplamente formulada durante uma conferência em Chantilly, realizada entre 6 e 8 de dezembro de 1915. Foi decidido que ofensivas simultâneas seriam montadas pelos russos no leste, os italianos nos Alpes e os britânicos e franceses sobre a frente ocidental, comprimindo assim as potências centrais de todos os lados. No final de dezembro de 1915, o general Douglas Haig substituiu o general Sir John French como comandante-chefe da Força Expedicionária Britânica. Haig era favorável a uma ofensiva na região do Flandres, na Bélgica, uma vez que os inúmeros canais e portos poderiam favorecer o abastecimento das tropas. Sua ideia era neutralizar os alemães a partir da costa do Mar do Norte, na Bélgica, local onde os submarinos alemães partiram para afundar os navios que se dirigiam às ilhas britânicas. Como os franceses se comprometeram a qualquer custo defender Verdun, a sua capacidade para desempenhar as funções no Somme desapareceram, e os encargos da ofensiva recaíram, portanto, sobre os britânicos. A França contribuiu com 3 corpos militares para a abertura do ataque. O plano que finalmente surgiu podia ser dividido em 3 fases. A primeira fase era uma tremenda barragem de artilharia para matar os alemães e destruir suas trincheiras, posições fortificadas e obstáculos de arame farpado. A segunda fase era o avanço e captura dessas posições pela infantaria. E a terceira fase era uma grande carga de cavalaria que seguiria para o norte atacando as posições alemãs remanescentes. Apesar disso, o general Henry Rawlinson, comandante do 4º Exército Britânico, tinha consideráveis dúvidas a respeito da capacidade profissional dos soldados do novo exército. Tanto os generais alemães quanto os britânicos consideravam que tais tropas estavam insuficientemente treinadas, devido ao curto espaço de tempo decorrido. O general Henry temia que as unidades se rompessem e se desorganizassem quando corressem pelo terreno. Consequentemente, ele ordenou às suas tropas que marchassem para a frente em formação de parada. Essa decisão teria um efeito devastador no desenrolar da batalha. Haig teria ao todo 27 divisões, cerca de 750 mil homens, 14 das quais fizeram parte do assalto inicial. A participação francesa se limitaria a 5 divisões que iriam atacar ao sul. Entre os dias 25 e 28 de junho, o bombardeio continuou ininterruptamente e a chuva intensa contribuiu também para o atoleiro em que se tinha transformado o campo de batalha. Aqui e ali, as trincheiras desabavam, bloqueando largos setores e soterrando as estradas de muitos abrigos. Ao fim desse período, alguns setores da linha de frente estavam já irreconhecíveis. Desde o dia 26, densas nuvens de cloro pairando sobre o ar foram avistadas pelas sentinelas alemãs. O gás mais denso que o ar descia por todos os buracos como uma coisa viva e infiltrou-se em todas as aberturas. Na maior parte das divisões, foi servida uma refeição quente que contribuiu para reconfortar as tropas depois da friagem da noite. Por volta das 6h30 da madrugada, eclodiu um bombardeio sem paralelo contra toda a frente do rio Somme. Na hora seguinte, parecia que todos os fogos do inferno tinham sido lançados para nos destruir, disse um soldado alemão. Às 7 horas, algumas metralhadoras alemãs começaram a bater os parapeitos das trincheiras aliadas. As sentinelas alemãs, espreitando pelos periscópios, puderam então ver uma massa de capacetes a crescer nas trincheiras aliadas. A batalha estava prestes a começar, e o seu primeiro ato seria a corrida pelo parapeito. Um desafio mortal que para os aliados começaria na linha de trincheiras e acabaria no outro lado da terra de ninguém. Para os alemães, começaria no fundo dos abrigos e terminaria no topo dos degraus desses mesmos abrigos. Quem perdesse a corrida provavelmente morreria. Toda a infernal preparação de artilharia dos últimos 7 dias visava, em sua instância, impedir os alemães de ganhar a corrida. O aparente otimismo logo seria substituído pela amarga desilusão. Poucos segundos depois foram recebidos por mortíferos fogos de metralhadora,
e de um modo geral, aqueles poucos que conseguiram chegar às trincheiras alemãs depararam com grandes extensões de arame farpado ainda intacto e nele se emaranhavam perdendo o ímpeto, sendo logo a seguir ceifados pelos fogos das metralhadoras ou queimados pelos lança-chamas. Os alemães contavam com 6.000 baixas entre os mortos e feridos, de um total de 35.000 que permaneciam na frente. O general Douglas Haig, após o fracasso da ofensiva do dia anterior, resolveu abdicar de qualquer tentativa de surpresa e viu-se forçado a concentrar o fogo de artilharia em pequenos setores da trincheira que a infantaria ocuparia a seguir. Contudo, os alemães rapidamente perceberam que tinham mais hipóteses de sobrevivência caso se abrigasse em crateras e buracos devidamente cobertos, em vez das trincheiras, nas quais se concentravam os fogos inimigos. Assim, quando os aliados avançavam, eram logo alvejados por intensos disparos de metralhadora e rifles, oriundos dos locais mais diversos. O primeiro dia de batalha viu 57.000 baixas britânicas, dos quais 19.240 morreram. Foi o dia mais sangrento da história militar britânica. No dia seguinte, um grande ataque tentou penetrar a segunda linha alemã. Novamente, a cavalaria explorou em direção a High Wood, mas os alemães contra-atacaram com êxito e a frente ficou consolidada ao longo da linha. Em 15 de julho, a Brigada Sul-Africana entrou na luta, atacando através do bosque de Delville. A brigada acabou dizimada numa luta particularmente selvagem que se estendeu até o fim do mês. Os ataques ingleses e franceses continuaram de 15 a 17 de julho, tentando forçar as linhas na direção das cidades de Bapaume e Péronne. As perdas foram enormes, uma vez que o emprego massivo e sistemático da artilharia precedendo cada nova ofensiva impedia qualquer exploração do efeito surpresa, apanhando sempre os alemães devidamente preparados. Em 16 de julho começou a luta por Pozieres. A aldeia foi investida novamente nos dias 22 e 25 de julho, sempre sem sucesso. No lado alemão, em 17 de julho, a frente do Somme foi dividida em duas. O setor norte foi atribuído ao recém-formado primeiro exército e o segundo exército ficou com o setor sul. No dia 19, a defesa alemã foi reorganizada com a ala meridional formando um novo exército, o primeiro sob o comando do general Max von Gautz. A batalha orientava-se agora em três direções: a nordeste em direção a Bapaume, a leste para Péronne e a sudeste em direção a Nelis. Em 20 de julho foi lançada uma nova ofensiva aliada combinada, que obteve poucos ganhos e viria a parar 5 dias mais tarde. As tropas neozelandesas sofreram 8.000 baixas em 6 semanas, perto de 1% da população do país na época. Para se ter uma ideia da violência dos combates, essas perdas foram equivalentes às perdas sofridas nos 8 meses em que os neozelandeses lutaram na Batalha de Galípoli. No fim de agosto, o ritmo da ofensiva foi bastante reduzido pelo mau tempo. De qualquer modo, ao entrar em setembro, as trincheiras alemãs haviam recuado o máximo de 8 quilômetros. De 3 a 14 de setembro, os aliados desencadearam duas ofensivas que levaram à batalha Bar-Leux e Bolschavis-Nisbergen. Em 20 de setembro, os alemães contra-atacaram em Bolschavis-Nisbergen, mas foram repelidos e no dia 26 os ingleses entraram em Combles, um formidável reduto fortificado, cujos o subterrâneo foram encontrados mais de 2.000 cadáveres alemães. Os ingleses haviam abandonado a ofensiva em 17 de novembro, o que deu o fim à primeira batalha de Somme. Do lado inglês, as baixas do Somme tiveram um efeito a longo prazo sobre a mentalidade dos britânicos, que perceberam que a guerra que sempre tinham visto de longe podia ameaçar de morte todos os seus filhos. As baixas foram cerca de 456.000 britânicos mortos, feridos e capturados, cerca de 200.000 franceses e 450.000 alemães. Para a maioria dos analistas, o avanço aliado de 9,7 km não justificou nem de longe as enormes perdas sofridas. Assim, a batalha que seria o ponto de virada da guerra em favor dos anglos-franceses acabou terminando em um impasse estratégico. Os alemães também sofreram muito. Ao fim de 1916, o general Erich von Falkenhayn foi substituído por Paul von Hindenburg e Erich Ludendorff no comando do exército imperial alemão. Se você gostou do vídeo, deixe um like e se inscreva no canal. Um grande abraço a todos.